Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, Estudando por Questões, comigo, Alan Lisboa, e o Dr. Daniel Ferreira. O tema que nós vamos abordar hoje é o tema choque elétrico, tá? Com enfoque sempre na prova do Revalida INEP. É um tema que ele pode ser amplo e não ser ao mesmo tempo. O que a gente vai fazer aqui hoje é chamar sua atenção justamente para os principais pontos do tema, tá bom? O que já apareceu em prova e o que é que você precisa saber para poder acertar suas questões de prova, tá? Não temos pretensão de esgotar o tema, mas de chamar a atenção dos principais pontos, dos pontos mais relevantes, para que você tenha substância suficiente para resolver as questões de prova que vierem a aparecer no seu caminho, tá bom? Do Revalida INEP, tá? Como sempre, a gente traz a fonte bibliográfica para vocês aqui, dessa vez a nossa fonte, tá? Todo o nosso conteúdo aqui que será discutido foi retirado da 10ª edição do ATLS, tá? A edição mais atual até o momento desse vídeo, certo? E se encontra no seu capítulo 9, aqui onde diz queimaduras elétricas, tá bom? É um vídeo que deu um certo trabalho para fazer, a gente teve que pegar uma fonte em inglês, tá? E fazer toda a tradução, então conto aí com seu apoio, deixa o seu like, certo? Se inscreve no canal aqui abaixo e ativa o sininho de notificações. Compartilha esse vídeo, manda para aquele seu amigo também que você sabe que está se preparando ou que vai vir a se preparar em um tempo curto, tá? Para esse exame de revalidação. Vamos lá? Introduzindo o tema, existem alguns pontos que são imprescindíveis no atendimento imediato, tá? Que é o primeiro ponto. Esse tema ele tem alguns pilares que a gente tem que obedecer para poder acertar as questões de prova, tá? O primeiro é o atendimento imediato. O atendimento imediato ele não vai fugir tanto do atendimento de qualquer situação de trauma que você vai se deparar em outros temas também, tá? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, que o atendimento desse doente com queimadura de choque elétrico grave deve incluir atenção à via aérea e à respiração, né? Letra A do ABCDE. Estabelecer acesso venoso, tá? Letra C, né? Respiração, letra B. E letra C, estabelecer acesso venoso. Estamos até aqui dentro do ABCDE do trauma, certo? XABCDE, né? E aí aqui muda um pouquinho. Esse acesso, ele não pode ser no membro afetado. Isso é um ponto importante, tá? Isso aqui pode diferenciar uma alternativa e outra das questões de prova, certo? Então, atenção a isso. Você precisa fazer uma monitorização eletrocardiográfica e uma sondagem vesical. Por quê? Essa monitorização eletrocardiográfica ela vai ser muito importante quando você raciocina a fisiopatologia da coisa. O impulso elétrico ele entra no corpo humano, o corpo humano ele serve como um condutor para esse impulso. Então, ele entra num determinado local e ele sai por um determinado local, certo? Esse trajeto que o impulso elétrico faz é o que você tem que cuidar, certo? O trajeto e principalmente a saída. Geralmente, a saída do impulso elétrico ela deixa uma queimadura elétrica. E o transpassar do impulso elétrico pelo corpo vai causando algumas alterações. Uma delas é a alteração na função elétrica do coração. E por isso que você tem que fazer um acompanhamento eletrocardiográfico no seu doente, tá bom? Que foi vítima de choque elétrico. Para pensar um pouco agora aqui comigo. O ATLS ele chama a atenção principalmente para o doente com a queimadura elétrica grave, certo? Se o Revalida traz para você uma questão de prova e ela mostra que o doente chegou a apresentar uma lesão significativa em alguma parte do corpo por choque elétrico, tá? Produzindo uma queimadura, automaticamente você vai interpretar esse doente como grave, tá bom? Se fosse um choque elétrico que produzisse alguma coisa leve, certo? Ele não chegaria até você na emergência. Então, se chegou, você precisa olhar para ele com os olhos como se estivesse olhando para um doente grave, tá bom? Então, pega esse raciocínio aí, grava isso e vamos adiante, certo? A sondagem vesical, ela vai ser uma abordagem de outro pilar do atendimento do doente, que é justamente as lesões musculares esqueléticas que o impulso elétrico causa, tá? Causando uma liberação exagerada de mioglobina, certo? A mioglobina, com a sondagem vesical, você consegue observar se ocorreu o fenômeno de mioglobinúria, certo? E, consequentemente, essa liberação exagerada de mioglobina vai causar uma doença chamada rabdomiólise, tá bom? A rabdomiólise ela tem que ser tratada muito rápido em pessoas que são vítimas de indivíduos que são vítimas de choque elétrico. Então, senão ela pode dar insuficiência renal aguda.
que é o que a gente vai ver em seguida. Então, o primeiro pilar é o atendimento imediato. Feito o atendimento imediato e observado esses pontos principais, você preparou o seu doente. Ele está lá, já está sondado, já está com acesso venoso no membro que não foi afetado, certo? Está sendo monitorado, tá bom? E aí, a gente consegue matar o primeiro pilar. Terminando de fazer o primeiro pilar, né? Só trazendo aqui essa observação, lembrando que a corrente elétrica ela passa por vasos sanguíneos e nervos, né? E pode causar trombose, tá? Nunca foi cobrado de você indicação de fasciotomia. Ela entrou como alternativa em questão de prova, no Revalida, mas nessas circunstâncias aqui, ela nunca foi cobrada ainda no Revalida. Então, mas é importante ter em mente que essa trombose, certo? Essas lesões nervosas pode dar o quadro de fasciotomia, certo? No caso da fasciotomia, se você está numa emergência e você é um clínico, que é o que se espera do médico que está fazendo a sua revalidação através do INEP, você precisa referir esse doente para ele ser atendido a nível de especialidade. Essa seria a conduta. Mas fica aqui como observação e não como pilar, tá bom? Não é importante colocar como pilar a fasciotomia nesse momento, não. É importante ter em mente que pode acontecer, tá? Somente isso. Nesse momento, somente isso, tá? O segundo pilar seria o controle eletrocardiográfico, justamente pelo que a gente já mencionou no início do tema, agora no primeiro pilar. Você vai fazer esse controle eletrocardiográfico, o paciente pode apresentar arritmia com necessidade de intervenção, você irá intervir na arritmia que ele vier a apresentar, certo? Mas se essa arritmia não ocorrer nas primeiras horas, como diz aí no ATLS, isso é um recorte do ATLS, tá? Exatamente como está lá, está assim. Se ocorrer arritmias nas primeiras horas de lesão, não há necessidade de monitoramento prolongado. Você fica tranquilo, beleza? E a gente já pode passar para o terceiro pilar, que é justamente o tratamento da rabdomiólise. Com as lesões musculares esqueléticas, como eu já mencionei para vocês, há essa liberação exagerada de mioglobina, tá bom? A rabdomiólise, ela causa insuficiência renal aguda nos doentes, certo? E nessas circunstâncias você não vai esperar sair resultado de laboratório, não, tá bom? Para poder você instituir o tratamento, certo? E como é que você vai tratar esse seu doente que teve uma possível rabdomiólise, certo? Você vai, através da sondagem vesical, você vai observar que ele está com a urina escura, certo? E para poder evitar que ele venha a ter uma insuficiência renal aguda, ou seja, sendo um doente que teve uma queimadura elétrica grave, passando agora por um quadro drástico, um quadro extremamente delicado para esse doente, que seria um doente com a insuficiência renal aguda, para evitar isso, você precisa hidratar esse doente e fazer ele urinar bastante para poder lavar esses néfrons, tá? A gente vai fazer essa limpeza de mioglobina causada pelo choque elétrico justamente com a hidratação, certo? O ATLS preconiza o seguinte, veja só, deve-se considerar a presença de hemocromógeno, certo? Se a urina estiver escura. Administra-se líquidos que deve ser aumentada a administração de líquido deve ser aumentada para garantir uma diurese de, no mínimo, 100 ml por hora no adulto e 2 ml por quilo em crianças menores a 30 quilos, tá? Então, isso é o que nós temos que fazer. A acidose metabólica ela deve ser corrigida pela manutenção da perfusão adequada. Então, você vai hidratando, tá? Se o seu doente vai hidratando, esse doente vai fazendo essa liberação dessa mioglobina. Não ocorre a insuficiência renal aguda, porque você hidratou bem o seu doente, certo? E aí, se apareceu alguma acidose metabólica, ela vai sendo corrigida conforme você vai mantendo essa perfusão adequada, tá bom? Feito isto, entendido esses três pilares e os principais pontos que aparecem no doente vítima de choque elétrico, né? A gente tem aqui a questão de prova do Revalida mais recente, que foi a questão de número 3, que abordou justamente esse ponto. Agora vamos ver como é que cai na questão de prova esse tema para a gente, certo? Diz o seguinte, a questão de prova. Uma mulher com 43 anos de idade, com 80 quilos, sofreu uma queimadura na perna após receber uma descarga elétrica a 1 hora. Durante o atendimento hospitalar, o médico emergencista percebeu pequena queimadura em face lateral da coxa direita de cerca de 5 centímetros. Outra na face lateral do pé, do mesmo lado, próximo ao maléolo, a cerca de 2 centímetros. De cerca de 2 centímetros. Ao realizar o exame físico, os sinais vitais da paciente estavam estáveis, certo? A paciente está estável. O médico indicou hidratação venosa e colocação de sonda vesical para monitorar a diurese do paciente. Ó, beleza.
Tudo certo. Notou a saída de cerca de 80 ml de urina, um pouco mais escura que a habitual, né? Solicitou, então, um hemograma e dosagem de creatinina, cujos resultados estavam normais. Nesse momento aqui, você flagrou essa urina escura, imediatamente você precisa instituir o tratamento para a rabdomiólise, senão esse doente ele pode evoluir com insuficiência renal aguda, tá bom? Então, ele pergunta para você, olha só, diante desse quadro, após a internação hospitalar e o curativo das lesões, a conduta imediata adequada é indicar, letra A, hidratação venosa com Ringer lactato pela fórmula de Parkland e da alta hospitalar a paciente. Letra B, hidratação venosa com soro fisiológico 0,9% até atingir um débito urinário de 60 a 80 ml por hora. Letra C, hidratação venosa com Ringer lactato até atingir débito urinário de 100 a 200 ml por hora. E letra D, hidratação venosa com soro fisiológico 0,9% até atingir um débito urinário de 80 a 100 ml por hora e fasciotomia da coxa direita, certo? Não, você vai pegar esse doente, você vai estabilizar ele, você vai evitar complicações agudas, que seria a insuficiência renal, e você vai referir esse doente para o centro de queimados mais próximo que puder recebê-lo, tá bom? Ele receber tratamento de especialidade. Então, veja só, qual será a nossa conduta imediata adequada para indicar, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vou voltar aqui com vocês, ó. Tem que ser, ó, aqui, diz o seguinte, ó. No mínimo, certo? 100 ml. Então, eu tenho que procurar na minha alternativa da questão de 100 ml para frente, o que dá de débito urinário para esse paciente, considerando que ele é um adulto, tá bom? Então, voltando à questão, onde que a gente vai encontrar isso? Ó, na letra C, diz o seguinte, hidratação venosa com Ringer lactato até atingir um débito urinário de 100 a 200, ou seja, 100 para frente. Essa é a resposta da prova. E aí, achou difícil? Bom, o tema ele não é muito extenso por se tratar de um tema que é parte de outro tema, tá bom? Então, fica aqui a nossa dica para tentar ajudar-lhe na resolução das suas questões de prova, certo? Pega essa dica, deixa o seu like e vamos para o próximo vídeo. Bons estudos, fica com Deus.